boa tarde para você, 12h32. 243 anos de Campinas é o aniversário da cidade hoje. Durante a manhã nós estamos apresentando as 7 maravilhas da cidade. A gente já passou lá pela Catedral, pela Estação Cultura, pelo Jockey Club. Aliás, 4 das 7 maravilhas estão no centro da cidade. E o Michel, que conversou com a gente durante toda a manhã na nossa programação, está agora lá no Mercadão Municipal, outro ponto de bastante circulação de gente. Vamos lá falar com ele. Michel, conta aí pra gente, bons preços pelo Mercadão? Boa tarde. Olá, Gabi, boa tarde para você que está assistindo o Jornal Câmara Notícia. E, Gabi, tem bons preços sim, e é dia de feira. E por falar nisso, eu vou agora conversar com o seu Edivaldo, ele que é dono do box 4849 e vende produtos agrícolas. E tá aqui há 3 gerações, né? O box era do seu avô, do seu pai e passou para o senhor. Conta um pouquinho dessa história. Exatamente. Então, meu avô fundou a firma nesse mesmo local. Depois meu pai pegou também e eu já estou aqui faz 55 anos. E o que o senhor mais vende aqui? O carro forte mesmo é semente, adubo e inseticida. E dá para contar uma história pra gente? Uma história, tem alguns artistas que vêm comprar aqui, é isso? Artista, o problema meu é que eu não lembro o nome, mas o Roberto Carlos tem um sítio aqui na região. E ele manda o funcionário dele sempre pegar semente minha aqui. Então, para mim, é uma honra. Fico muito contente, muito feliz. Agora, seu Edivaldo, dá uma dica para o pessoal que quer fazer aí uma plantação de hortaliça, né? Qual é o erro que eles cometem? Todo vegetal precisa ser cuidado como se fosse uma criança, um recém-nascido. Então, você planta, você tem que dosar água. Sol é primordial, água é primordial, adubação tem a hora certa de colocar para você ter êxito, porque senão não vai acontecer nada, você vai plantar e de repente morre a planta. Tá certo, seu Edivaldo, muito obrigado. Nada, Zord. E é isso daí, fica a dica do seu Edivaldo e daqui a pouco eu volto para contar um pouquinho mais sobre a história do Mercadão. E até dicas a gente ganhou hoje, isso aí, Michel. Conversando com essa população que faz parte da história desse patrimônio histórico do Mercadão. A gente já vai voltar a falar com o Michel, mas agora vamos lá para Brasília. A Câmara Federal aprovou ontem a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Com esta votação, os parlamentares agora entram em recesso. A Lei de Diretrizes Orçamentárias traz as regras para a elaboração do orçamento público do ano que vem. É a primeira a ser feita sob o novo teto de gastos públicos. Por isso, determina que para haver uma nova despesa obrigatória, como reajuste de salário de alguma categoria, vai ser preciso cortar despesa em alguma área. A LDO projeta que o país vai fechar 2018 com um déficit de 132 bilhões e meio de reais. É o 5º ano seguido que as contas fecharão no vermelho, o que faz com que a dívida do governo aumente cada vez mais. A LDO também projeta que no ano que vem o salário mínimo ficará em R$ 979, a economia vai crescer 2,49% e a inflação vai ser de 4,5%. Depois de uma manobra dos membros governistas e a troca de 26 integrantes na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, o relatório do deputado Sérgio Sveiter, que era favorável à investigação do presidente Michel Temer pelo crime de corrupção passiva, foi rejeitado. Os deputados ainda aprovaram um outro relatório que pede o arquivamento da denúncia. Este novo parecer agora vai ser incluído na pauta de votação do plenário da Câmara. Por lá, os 342 deputados vão votar nominalmente. Essa votação deve acontecer, então, depois do recesso, a partir do dia 2 de agosto. E agora vamos às vagas do CEPAT. Tem mais de 100 vagas para cozinheiro geral, olha só. Há vagas para açougueiro, ajudante de açougueiro, ajudante de recebimento, assistente comercial interno de transportes, auxiliar administrativo, auxiliar de estoque, auxiliar de manutenção hidráulica e elétrica, conferente de carga e descarga, consultor de vendas externo, cortador de roupas, costureira de máquinas industriais, cozinheiro geral para a escola,
cozinheiro industrial, cozinheiro salgadeiro, eletricista, inspetor de segurança, motorista para veículos pesados, operador de suporte com conhecimentos em peças automotivas, operador de telemarketing ativo, reparador de aparelhos e técnico em nutrição. Para concorrer a uma das vagas, é necessário o comparecimento do candidato em uma das unidades para análise de perfil e cadastro com a seguinte documentação: RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, no centro. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, número 197, no Jardim Cristina. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. E é hora do quadro É o Bicho. Hoje nós vamos conhecer o trabalho de ressocialização feito com animais que sofrem maus tratos. Olá, o É o Bicho está no ar e hoje nós vamos falar sobre o resgate de animais abandonados. Isso porque o cãozinho que sofre maus tratos precisa passar por um acompanhamento antes de ganhar um novo lar. Quer saber como funciona? Então se liga aí no vídeo. Adotar um animal é um desafio. Agora, adotar um animal que passou por maus tratos, então, muita gente torce o nariz só de pensar na possibilidade. Mas saiba que é sim possível tratar um bichinho e fazê-lo amar uma nova família. Esse é o trabalho da ONG Adotar Campinas. O Fernando é adestrador de animais e tem um espaço que serve de hospedagem para esses cães retirados das ruas. Lá, os bichos recebem todo tipo de cuidados para que tenham uma condição melhor de vida. Um trabalho de socialização e um trabalho de cuidados para que eles venham alguns problemas e saiam daqui sem esse problema. E geralmente assim, esses animais que vêm para cá, a gente procura trabalhar sem casinhas, canis apertados, são todos soltos, separados no começo para que eles possam entender o processo e se adaptar a outros cães, porque muitas vezes eles nunca tiveram contato, eles foram agredidos, eles foram espancados e muitas vezes eles acabam ficando agressivos também. A ONG se responsabiliza por vacinar e até castrar os animais resgatados. E eles ainda ganham uma ajudinha extra, uma pata amiga de quem já passou por isso antes. Os cães que nós possuímos, eles já têm essa característica de receber bem um animal novo. Então assim, quando chega um animal novo é uma festa. Eles fazem festas, mas nem todos se adaptam bem. Então geralmente a agressividade às vezes parte, ou o medo parte do que está chegando, pois ele não conhece o espaço. A partir do momento que ele se habitua, ele se sente à vontade, sabendo que ali ele não vai ter problema, ele passa a conviver e ser mais um membro da turma. Então ele vai, depois de um tempo, receber esses outros indivíduos. E muitas vezes eles acabam, se tudo corre muito bem, logo indo para casas e aí são adotados. Legal, né? Contar com esses anjos da guarda é tudo de bom. E quando os animais estão recuperados, chega a fase da adoção. A pessoa interessada procura a ONG e participa de entrevistas, para que possa adotar um animal com o perfil da família. Foi o que aconteceu com a Mônica, que agora tem o amor da Polly, uma cachorrinha muito fofa dentro de casa. Dá só uma olhada. Disse que eu queria adotar, aí elas começaram a me mandar foto, a falar dos cães, eu vi alguns ali, e eu queria muito que um cão olhasse para mim, eu olhasse para ele e falasse assim, nossa, é você, né? Somos nós, né? Aí aconteceu com a Polly. A família da Mônica ficou um pouco surpresa com o tamanho da Polly, uma cachorra já adulta. Mas ela nem ligou, confiou na ONG, abriu o coração e a parceria deu certo. Porque normalmente as pessoas pegam um cachorro pequenininha, é que nem adotar criança. Todo mundo quer criança pequena, não quer criança grande, porque já vem com uma história bastante complicada. Mas eu sempre acho que quando você está disposta a fazer um bom trabalho, a cachorra ela vai se adaptar a mim. E a Polly, ela existe para mim. A Mônica disse pra gente que a Polly demorou um pouquinho para se adaptar à nova casa, o que é até normal. Mas depois que acostumou, ela já virou o novo xodó da família. Bacana, né? Você quer ter essa felicidade na sua casa também? Anote aí o endereço da ONG na internet. É o adotarcampinas.org. O É o Bicho de hoje termina aqui, mas você pode participar deixando a sua sugestão pelo e-mail que está aí na tela, o redacaltv@ondg.com.br.
campinas.sp.leg.br. Até a próxima. Tchau! Valeu, Rubens, pelas informações. Agora a gente vai voltar lá para o Mercadão falar com o Michel, ele que apresenta a quarta das 7 maravilhas que Campinas tem. Michel, mais uma vez, boa tarde. Agora a gente vai saber um pouco da história aí do Mercado Municipal, né? Já estamos posicionados aqui, Gabi, na frente do Mercado Municipal, mas antes vamos ver uma matéria sobre as 7 maravilhas de Campinas. Em 2007, os campineiros escolheram as maravilhas da cidade. Uma votação na internet deu o título para a Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Parque Portugal, Jockey Club, Mercado Municipal, Escola de Cadetes e para a Torre do Castelo. O prédio do Jockey Club Campineiro foi construído entre os anos de 1915 e 1925. O edifício tem inspiração nos palacetes franceses do fim do século. No térreo existe um elevador todo de ferro, que ainda funciona. Em 1958, a Sociedade do Clube Campineiro se uniu com o Jockey Club de Campinas, formando o Jockey Club Campineiro. Na frente do prédio existe a Praça Antônio Pompeu, que abriga o túmulo do maestro Carlos Gomes, o monumento Bento Quirino e, ao fundo, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, além do Marco Zero da cidade. Fundada em 1872, a antiga estação FEPASA foi por muito tempo o principal ponto de chegada e partida de passageiros e mercadorias. Atualmente, ela abriga um centro cultural que recebe shows e eventos. Em 1990, o prédio foi tombado como Patrimônio Cultural Municipal. A construção da catedral levou 70 anos. A arquitetura é baseada na técnica de taipa de pilão e o design interior no estilo barroco baiano. A catedral é tombada pelo Estado e pela cidade. O Mercado Municipal de Campinas foi inaugurado em abril de 1908 pelo prefeito Orozimbo Maia. A obra foi do arquiteto Ramos de Azevedo. O prédio foi tombado em 1983 pelo Estado e em 1996 pela cidade. O mercado abriga cerca de 143 bancas dos mais variados produtos e passam diariamente cerca de 1.500 pessoas pelo local. Conhecida popularmente como Lagoa do Taquaral, o parque reúne uma variedade de espaços recreativos e culturais. Dá para fazer passeio de pedalinho, ver espetáculos na concha acústica, exercício físico, Cooper, aproveitar a ciclovia e ainda visitar e tirar fotos na réplica da Caravela Anunciação, a nau que trouxe Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras em 1500. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército foi construída em 1943 na Fazenda Centenária do Chapadão. O projeto tem estilo colonial espanhol do engenheiro e arquiteto Hernani Valpenteado. O prédio é tombado desde 2010 pela Prefeitura. A SpaceX, como é conhecida popularmente, prepara cadetes para a Academia Militar da Agulhas Negras. O Castelo d'Água foi construído entre 1936 e 1940. Ele tem 27 metros de altura e foi projetado para armazenar 250 mil litros d'água. Todos os encanamentos são de ferro fundido, importados da França. A Torre do Castelo, como é conhecida, tem janelas que proporcionam visão de 360 graus. O prédio está tombado pela cidade desde 2008. E agora vamos falar um pouco mais da história do Mercado Municipal e quem vai dar mais detalhes é o historiador Carlos, ele que nos acompanhou a manhã toda. Carlos, quem que criou, né? De quem foi a ideia de criar o Mercado Municipal? Sim. Boa tarde a todos. O mercado foi fundado no ano de 1908 na gestão do prefeito Orozimbo Maia. Trata-se, e o projeto foi idealizado pelo grande arquiteto Ramos de Azevedo. E a construção estava vinculada à estrada férrea da Funilense, que vocês veem aqui o box, aqui onde fica a peixaria, vocês vão ver plataformas. Então o trem encostava ali, entendeu?
E essa construção, ela tem essa influência mourisca, isto é, dos mouros, influência, se vocês verem a arquitetura, influência árabe e ibérica. Então é um conjunto patrimonial de Campinas muito rico e assim, é um dos imóveis mais queridos da cidade. Para quem não conhece, né, o que pode encontrar dentro do mercado municipal? Aqui dentro do mercado municipal você pode encontrar assim, tudo quanto é coisas para gastronomia. Uma coisa também bastante interessante, o que você encontra são as memórias vivas que existem no local. Os cheiros, os gostos, as comidas. É um passeio na história de Campinas. Olha só, Gabi, eu vou encerrando a minha participação, né? Que hoje eu mostrei o Jockey Clube, a Estação Cultura, mostramos a Catedral Metropolitana e agora o Mercado Municipal. A Gabi vai continuar essa saga na parte da tarde, não é, Gabi? É isso mesmo, Michel. À tarde eu continuo e mostro as 3 maravilhas da cidade de Campinas que ainda faltam. Mas continuando com o nosso jornal, vamos lá para o esporte. E pela 8ª temporada consecutiva, a nossa cidade vai ter uma equipe nas principais competições de vôlei do país. Boa notícia, boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gabi, boa tarde a você que nos acompanha. Ontem aconteceu a apresentação do novo projeto e tem novidade, contratação de campeão do mundo. Desde 2010, a cidade de Campinas tem um representante na Superliga Masculina de Vôlei. Com a saída do grupo Brasil Quirim, o Celmi vai ser o patrocinador master e a equipe vai chamar Renata Campinas. O executivo segue cedendo o ginásio do Taquaral, lugar que já é a casa do vôlei campineiro. Primeiro eu quero destacar uma coisa que poucas pessoas às vezes sabem. Além desse trabalho da equipe profissional, nós temos um trabalho de formação de base de 500 crianças que fazem um contraturno escolar. O que é o contraturno escolar? No período que eles não estão na escola, eles estão praticando vôlei nas escolinhas de base do time de vôlei de Campinas. O vereador Vinícius Gratti acredita que o vôlei tem uma importância que vai além do esporte. Ele ajuda a integrar as pessoas, a unir as pessoas em torno desse ideal e, além de desenvolver o esporte, desenvolve-se também a parte social, no sentido de que as entradas, para os jogos são através de 1 quilo de alimento e que depois são aí distribuídos para as entidades sociais que fazem o seu trabalho. Participando do projeto desde o primeiro ano como jogador e há 4 como dirigente, André Heller acredita que o vôlei de Campinas já tem uma identidade, apesar da 3ª troca de patrocinador. Era um dos principais objetivos e permanece, a gente criar cada vez mais identidade com a cidade. Como o prefeito Jonas falou, a gente acabou se tornando um símbolo da cidade. Então todo mundo sabe que tem jogo de vôlei ali no Taquaral. A gente está no caminho correto, não só de gestão esportiva, mas na maneira como a gente leva o projeto e a maneira como a gente vê o esporte, não de maneira superficial, simplesmente uma questão de ganha ou perde. Novidade no projeto, o oposto Leandro Visotto, depois de 10 anos longe do Brasil, interrompida por uma temporada no Vôlei Futuro em Araçatuba, chega com vontade de ser campeão. Nosso objetivo é sempre esse, é brigar pelo título e não tem outro pensamento a não ser esse. A gente tem que ser realista e saber que tem outras equipes com investimentos muito mais altos, com jogadores aí bem renomados de seleção. A nossa grande vantagem, de repente a gente não tem esses jogadores que estão no momento brilhando aí na seleção adulta, mas a gente tem um grupo muito experiente. É o Renata, que já patrocinava a equipe feminina com sede na cidade de Valinhos e agora está também como patrocinador master do masculino. A notícia é ótima porque o campineiro ama a modalidade, já caiu no gosto, lota todas as partidas
Então, para esta temporada, está garantido. Muito boa notícia, então, e boa sorte ao masculino e também ao feminino. Lembrando que as mulheres disputam uma repescagem com algumas equipes da Superliga B para saber se na próxima temporada vai disputar a primeira ou a segunda divisão. De qualquer forma, estamos aí representados. E vamos falar de futebol porque as duas equipes da cidade entram em campo neste fim de semana, né, Gabriel? Vamos lá, no sábado, às 4h30 da tarde, tem América Mineiro e Guarani no Estádio Independência. Confronto direto pela segunda colocação. O Bugre é o vice-líder com 25 pontos. E o adversário está logo atrás, na terceira colocação com 23 pontos. Pois é, lembrando que o Guarani não vai ter os meias Bruno Nazário, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e Fumagol, poupado pelo técnico Vadão. Um empate, nesse caso aí, já está de ótimo tamanho. Gostei do Fumagol, né? E no domingo tem Ponte Preta. Tem sim, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. No domingão, 4 horas da tarde, tem Grêmio e Ponte Preta lá em Porto Alegre. O time gaúcho venceu ontem o Flamengo no Rio de Janeiro, assumiu a segunda colocação, ou seja, a Ponte vai enfrentar o vice-líder fora de casa. Olha, pelo menos o técnico Gilson Kleina tem à disposição o zagueiro Rodrigo e os meias Renato Cajá e Luiz Ali, boliviano que chegou esta semana no Moisés Lucarelli. Exatamente, a Ponte que não vence há 4 rodadas, é o segundo time acima da zona de rebaixamento, então boa sorte. Isso mesmo, boa sorte para Ponte Preta e Guarani. Agora a gente volta com notícias aqui da Câmara. O ex-presidente da Câmara e vereador Lindenberg da Silva Pereira morreu aos 87 anos ontem. O velório aconteceu no plenário aqui da Câmara do início da tarde desta quinta-feira até hoje no fim da manhã. Vereadores e autoridades prestaram condolências. Lindenberg da Silva Pereira foi eleito vereador em 1962 e exerceu a função por 5 mandatos consecutivos. Ele foi presidente do Legislativo em 1969. Lindenberg nasceu em Campinas no dia 21 de fevereiro de 1930. Exerceu a profissão de contador até o início da década de 90 e uma das últimas honrarias recebidas por ele foi o Diploma de Mérito Contábil Dr. Ataliba Amadeu Cevá. A cerimônia aconteceu no dia 5 de maio deste ano. O velório foi realizado da tarde de ontem até às 9 da manhã de hoje e contou com a presença de familiares, autoridades, vereadores e o presidente da Câmara, Rafa Zimbaldi. Lindenberg tem uma história bastante grande aqui em Campinas, 5 mandatos como vereador. Em 1969 foi presidente aqui da Câmara Municipal. Tem um histórico muito grande de serviço prestado aqui na cidade de Campinas. Recentemente esteve aqui na Câmara conosco, falando um pouco da construção do Hospital de Câncer aqui na cidade de Campinas, ou seja, uma pessoa bastante empenhada, preocupada com a cidade de Campinas. Infelizmente veio a falecer, mas fica aqui as nossas homenagens, a homenagem da Câmara Municipal de Campinas a esse grande presidente da Câmara, o grande vereador Lindenberg. O prefeito de Campinas, Jonas Donizete, também esteve presente. E por uma dessas coincidências do destino, né, ele vai ser sepultado no dia do aniversário de Campinas, no dia que Campinas completa 243 anos. Então eu tirei até um tempinho desse dia que a gente tem muitos compromissos para estar aqui presente com a família, para testemunhar a importância que esse homem teve na vida da cidade. Eu queria deixar aqui, em nome de Campinas, o nosso agradecimento pela vida dele e o nosso abraço também aos familiares. Um culto foi realizado ainda no plenário antes do corpo seguir para o sepultamento, realizado às 10 da manhã no Cemitério da Saudade. A gente termina esta edição por aqui, lembrando que durante a tarde, ao longo da nossa programação, nós vamos trazer as 3 maravilhas de Campinas, que faltam em homenagem ao aniversário da cidade. O Gabriel vai estar aqui nos estúdios, eu vou para as ruas, encontro vocês daqui a pouco. Então, às 5 horas, tem a segunda edição do Jornal Câmara Notícia também. Até mais. Tchau, tchau.